Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Desinflame Sua Vida. Aqui nós falamos de temas que te ajudam a emagrecer de forma definitiva e ter uma vida saudável, sem dores e sem remédios. Olá, eu sou o Hector Martins, Master Coach em Saúde Integrativa e fundador do Desinflame Sua Vida. Olá, eu sou a doutora Michele Martins. O tema da aula de hoje é carboidratos que ajudam a emagrecer. Você carrega com você aquele negócio de contagem de carboidratos e você entende profundamente desse assunto? O que são carboidratos de alto índice glicêmico, baixo índice glicêmico? Tá cheio de mito por aí e hoje a gente vai querer abrir um pouquinho a tua percepção com relação a isso, porque só saber contar carboidratos de repente não é bem a solução do que você está querendo. Se você quer emagrecimento definitivo, os carboidratos eles podem ser bons ou ruins. Por exemplo, produtos industrializados e carboidratos naturais. Quais são eles? Quais são os alimentos mais bacanas para se utilizar do carboidrato sem perder a qualidade da alimentação e conseguir emagrecer? Melhor ainda, para desinflamar o teu corpo? O que nós podemos falar disso aí, doutora Michele? Você dá uma aula tão maravilhosa disso que eu amo assistir as palestras da doutora Michele no Desinflame. Olha, já fazem 5 anos que a gente está fazendo as palestras e cada vez vem uma coisa nova. Acho que hoje vai sair coisa boa por aqui. Se liga só. Então, justamente as pessoas esperam, escutar algo extraordinário, algo que é novo, e na verdade a gente vai lá no comecinho descomplicar essa história e tornar ela fácil e prática, da forma que eu gosto, que dê para usar no teu dia a dia. Então a gente precisa entender um pouquinho da fisiologia, como eu sempre falo aqui com vocês. Como é que funciona? Qualquer alimento que a gente coma, como a gente está falando aqui dos carboidratos, algo que vire moléculas de açúcar no teu corpo, principalmente os farináceos, os leites e derivados, que tem bastante fonte de carboidrato, o açúcar propriamente dito, e os grãos, parte dos grãos também, eles vão virar moléculas de açúcar. Depois que você comeu, digeriu, e na hora da absorção no teu sangue, eles vão virar moléculas de açúcar no teu corpo. Bom, feito isso, eles não podem ficar soltinhos ali no teu sangue, então eles precisam ser carreados para dentro da tua célula e formar a célula de gordura. O que acontece? Existem alguns carboidratos que vão precisar de uma maior quantidade dessa insulina, que vai levar esse açúcar para dentro das células, e outros não. Quando você está numa dieta muito rica em carboidratos, sabe aquela que está meio solto, que está meio desfocado, você tem uma quantidade de carreamento desse teu açúcar pela insulina muito grande. Então, o teu cérebro, ele manda uma mensagem lá para o teu fígado para que envie, para o teu pâncreas, para que envie bastante insulina, afinal você está comendo um monte de açúcar. E daí o teu corpo começa isso vira um ciclo vicioso, cada vez mais ele começa a produzir essa insulina, até que chega um momento que você não consegue mais nem receber açúcar dentro da tua célula, porque você já está saturado de açúcar no teu corpo. Quando você resolve começar uma dieta, não é tão fácil assim, essa redução desse carreamento, dessa insulina, ela não funciona tão rápido. Isso leva alguns dias para que o corpo entenda então que você começou a comer alimentos mais baixos em carboidratos e ele vai produzir uma quantidade menor de insulina. Então existem alimentos que exigem mais desse hormônio, dessa insulina, e existem alimentos que não precisam tanto. Então, quando você começa uma dieta, eu quero falar disso mais pra frente para vocês, vai existir uma necessidade maior ou menor desse hormônio que é a insulina. Então, e os carboidratos, eles também se dividem em baixa carga de índice glicêmico e alta carga de índice glicêmico. Então, por aí já dá para você prever que existe também uma média. Qual é que é essa medida? Quando você fala em carboidratos de baixo índice glicêmico,
eles têm menos do que 55 calorias. Quando você fala em alto índice glicêmico, acima de 70. Então, para a gente começar a trabalhar nessa dimensão de baixo e alto, a gente tem bons alimentos que podem ser de alto índice glicêmico. Por exemplo, uma melancia. A melancia é um carboidrato natural que a gente recomenda bastante numa alimentação que quer desinflamar o corpo, porém ele tem um alto índice glicêmico, ele passa de 70. Se eu não estou enganado, a melancia vai lá para 80. É muito alto se você está pensando em emagrecer. Porém, esse tipo de alimento ainda te ajuda a desinflamar o seu corpo de uma maneira mais lenta. Você não vai emagrecer tão rápido. Porém, a longo prazo, dependendo do tipo de estratégia que você adquirir, você vai conseguir chegar a uma transformação interessante. E quando a gente vai querer falar em baixo índice glicêmico, a gente vai pegar alimentos normalmente naturais. É difícil de você pegar um alimento industrializado com baixo índice glicêmico. Eles sempre vão estar acima de 70, 80, por mais que sejam aqueles alimentos tidos como light, diet, tudo isso daí em matéria de índice glicêmico, tempo de transformação do carboidrato em glicemia, em moléculas glicêmicas de açúcar que são assimiladas no nosso corpo, esses aí são mais baixos e mais interessantes por serem naturais, estarem associados a fibras. Então, quando a gente fala em baixo, muito baixo índice glicêmico, a gente vai pegar principalmente as folhas, né? As folhas elas vão estar sempre na casa de 20. E aí a gente tem alimentos excelentes nessa linha de baixo índice glicêmico, só que você fica bem restrito numa alimentação muito cheia de folhas. E é difícil da gente querer transformar uma mente de uma pessoa que está acostumada a comer tudo industrializado a passar a comer folhas direto, né? Então, as folhas elas são os de mais baixo índice glicêmico e um poder altamente nutritivo, porque se você pegar folhas verdes escuras, por exemplo, como o espinafre, a couve-manteiga, o brócolis, eles são ricos em cálcio biodisponível para o teu corpo. Então, estrategicamente, a gente já está te dando uma dica aqui. Se você quer melhorar a tua alimentação, inclua esses alimentos numa possível estratégia que você vai adotar. Folhas, né? São baixo índice glicêmico, eles vão estar lá na casa de 20. E aí, existem esses alimentos que estão ali entre os 55 e os 70, né? Então vamos dizer de 56 a 69, são os de médio. Médio o que quer dizer? É que ele tem um tempo de transformação um pouco menos rápido. Também não vai te ajudar muito no caso de emagrecimento. Então, quando a gente fala em emagrecimento usando carboidratos, os de baixo índice glicêmico são interessantes. E por aí a gente vai vendo muito mito, e se você for pesquisar na internet, puxa vida, tem algumas vezes que a gente vê umas fontes assim que falam até, por exemplo, que a banana é um alimento natural de alto índice glicêmico. Isso é um mito, tá? A banana ela está na casa de 50 a 55, dependendo do tipo da banana, e ela continua sendo de baixo índice glicêmico. Mas, quando a gente está falando, ela está lá no limite, né? Então, banana vai te ajudar no emagrecimento? Possivelmente. Quantas bananas você vai comer por dia? Se você comer 10 bananas, obviamente que você vai comer muito daquele alimento. Então, tudo tem que ser meio dosado, moderado. No Desinflame, a gente fala lá das 3 frutinhas, das fichas, né? Como é que é mais ou menos esse negócio das fichas, doutora? Dá uma letrinha aqui para nós. Eu quero explicar assim. Para tornar essa questão dos números de uma forma mais prática, vamos imaginar um carrinho de montanha-russa. Esse carrinho vai levar essas moléculas de açúcar que o Hector está falando, né? Então, se você pega um alimento que tem pouquinho açúcar, o tal de baixo índice glicêmico, ele tem pouco açúcar,
né? O teu carrinho da montanha-russa vai subir um pouquinho. Esse subir, eu quero que você entenda, é o que vai entrar no teu sangue, né? Então sobe um pouquinho. Agora, dependendo daquilo que você for comer, que tem alto índice glicêmico, né? Vamos imaginar que ele vai lá na altura, tá lá no pico, bem em cima, né? Entenda uma coisa, que se você sobe um pouquinho, quer dizer que logo isso sai do teu corpo e está tudo bem. Agora, se você sobe muito, esse carrinho vai ter a descida, não vai? Esse despencar é aquela sensação que você vai ter, do que muita gente fala de hipoglicemia, e aquela sensação, quando desce, é logo a sensação de que você vai querer algo novamente, porque o carboidrato ele tem esse poder de querer que a gente já novamente dê essa carga de açúcar para o nosso corpo. Então, isso é um ponto interessante, para que a gente, o carrinho, ele não vai perguntar, oi, você é o açúcar? Eu gostaria de saber, não, aí o açúcar fala assim, não, eu sou um adoçante, não, eu sou um açúcar do bem, um demerara, não, eu sou uma banana, eu sou um suco de laranja, não interessa. Uma vez que é açúcar, vai entrar para dentro do carrinho e vai formar a tua célula de gordura. Porém, o carrinho pode subir pouco ou pode subir muito. Se esse açúcar, ele já vem prontinho, já vem refinadinho, é pior. Ele entra rapidinho dentro da célula. Se vem na forma líquida, pior ainda, né? Principalmente vindo lá da frutose, pior ainda, isso vai entrar com força para dentro da célula e formar logo aquela gordurinha que você não quer, aquela gordurinha indesejada. Porém, se é um açúcar que vai, por isso que falam da importância das fibras, porque as fibras elas retardam a entrada do açúcar para dentro do carrinho, né? E dá mais tempo para o teu corpo entender que aquilo está sendo processado. Mas o que você tem que sair hoje desse tema, a gente tem que sair hoje dessa aula entendendo que a gente tem que, se eu como algo que sobe muito, a descida vai ser forte. A descida fala o que para você? Come mais. Eu tô morrendo de vontade de comer mais, senão eu vou deixar você com tremedeira, com tontura, com irritabilidade. Você vai brigar com teu marido enquanto você não comer algo que faça o meu carrinho subir de novo. E daí se forma o tal do ciclo, né? Vicioso do açúcar, porque você só quer carrinho subindo, só quer carrinho ter subindo. prazer. Mas esse carrinho que sobe, ele também desce. Na hora que ele desce, ele te traz sintomas. Mas entendendo toda essa fisiologia, né, Hector, é importante que a gente, agora respondendo a tua pergunta, que a gente tenha essa noção de que tanto o açúcar refinado faz teu carrinho subir, mas também aqueles de baixo índice glicêmico, oriundos lá da fruta, do suco, também sobe. Independente se é adoçante, se é açúcar, se é fruta, é açúcar. Agora eu vou falar para você, tudo isso tem uma correlação, né? Que normalmente a gente não é fome, né, Hector? Isso tudo não é o corpo pedindo algo para nutrir, para você sentir aquele efeito saciedade. Hector, tem como a gente se saciar com carboidrato? Claro que tem. Como eu acabei de falar para vocês aí. As folhas, se você comer um monte de folhas, você vai ficar com o teu índice glicêmico lá embaixo e folha dá uma saciedade danada. Novamente a gente caiu naquela controvérsia. Como é que eu vou transformar a dieta de uma pessoa que não come folhas de jeito nenhum numa dieta de baixo índice glicêmico? É óbvio que as pessoas vão odiar aquilo ali e quanto antes não vão mais querer saber dessa dieta, porque está completamente fora dos padrões que a gente está acostumado. Então a gente já começa a jogar com outros tipos de carboidrato, mas guarda essa informação porque isso é uma dica importante que eu vou te dar agora. Quando você tem um alimento natural, você tem uma carga glicêmica. Quando você cozinha esse alimento, ele aumenta a carga glicêmica dele, ele se transforma em açúcar mais rápido no teu corpo. E aí, o ser humano é craque nisso. Por exemplo, pega uma laranja, que é um alimento de médio índice glicêmico, ele está pouquinha coisa acima de 50, a laranja. Só que o ser humano, maravilhosamente esperto, espreme 5 ou 6 laranjas para fazer um copo de suco. Obviamente, aquele suco da laranja de médio índice glicêmico virou de alto índice glicêmico, porque você extraiu todas as fibras, você transformou o alimento e ele passou a ser de alto índice glicêmico. Ele vai chegar lá no seu intestino, vai ser rapidamente absorvido e
produzir muita insulina e, puxa vida, se eu fosse entrar nisso aqui, a gente vai fugir um pouco da nossa estratégia. E o carrinho despenca, na hora E o que carrinho despenca, despenca, porque você vai dar um pico lá em cima e depois você vai ter fome, porque a insulina vai estar presente, você produziu dela bastante para tomar o seu suquinho, né? Então, se liga só, quando a gente pega, por exemplo, feijão. Feijão é um grão que tem lá seus quês e porquês, a gente ensina bastante no Desinflame como desintoxicar, como tirar essas antiproteínas do feijão, né? E ele se tornar até um alimento interessante para não ser tão alergênico. Então, a gente no Desinflame vai manter um pouquinho afastado do feijão, mas depois você pode usar ele maravilhosamente. Só que, quando você pega o feijão in natura, ele está na casa de 20 a 25, ele é baixíssimo o índice glicêmico do feijão. Só que você cozinha ele para comer, né? E quanto mais cozido e mais suculento e mais bacana, você já jogou ele lá na média. Ele vai passar lá de 60, vai chegar perto de 70. Ele vai se transformar um baixo índice glicêmico em quase alto índice glicêmico. Você percebe que aí você vai comer porções maiores. Então, o feijão, ele é um exemplo clássico disso que eu estou falando para você. Você transforma o alimento e quase triplica a carga glicêmica dele, de um alimento que tem bastante nutrientes interessantes, não é, doutora Michele? Mas ele aumentou a carga glicêmica. Então, partindo dessa premissa de que processando, industrializando, cozinhando, como você queira chamar, transformando o teu alimento, que era natural, você vai aumentando a carga glicêmica do alimento. E aí o que acontece? Você pega aquele pão integral, 12 grãos, maravilhoso, com sabor delicioso, ele já vai estar numa carga glicêmica acima de 100, porque você tem muita farinha refinada ali. Aí você acredita que aquele pão é integral, porque está escrito ali que é integral e que tem 12 grãos, e na verdade ele tem bastante farinha de trigo branca, modificada, que é exatamente o que dá índice glicêmico. A farinha de trigo muito refinada, ela se transforma em açúcar muito rápido no teu corpo. E aí, por mais que você tenha muitos grãos e toda aquela propaganda, aquele lobby bonito, o alimento é de alto índice glicêmico. Então você come uma fatiazinha de pão daquelas ali e pensa que você está fazendo a tua dieta, né? E depois você vem com uma fome louca. Por quê? Porque você comeu só uma fatiazinha daquele pãozinho, só que o seu nível de insulina subiu. Carrinho da montanha-russa foi lá em cima. 3 horas depois, você vai estar com muita fome. Eu costumo dizer, Hector, o seguinte para os meus pacientes. O carboidrato, ele é um plus, né? Ele é para te dar aquele tempo de boca que a gente tanto fala. Os prazeres, né? né? O prazer. Então, Hector, partindo disso, fala um pouquinho para eles o que o carboidrato faz aqui que dá esse tesão na gente de comer e querer cada vez mais. Porque você acabou de falar, se eu colocar uma fatia de pão integral, né? Se eu comer uma fatia de pão integral, vai me dar vontade de comer muito mais, né? Aciona, de repente, um gatilho de vontade de comer muito mais. O que acontece no nosso cérebro nesse momento? Se liga só, o carboidrato, ele vai ter um poder de produção, principalmente de um neurotransmissor que se chama dopamina, tá? A dopamina, ela aciona no nosso cérebro um circuito de recompensa. É o que todos nós buscamos para ter prazer. Recompensa, prazer, então você já se liga mais ou menos nisso aí. Eu não quero aprofundar muito nesse conceito. Mas se você conseguir tirar só essa essência, é um circuito de recompensa que é acionado com o neurotransmissor dopamina. Esse mesmo circuito de recompensa, ele pode ser acionado de outras formas, como, por exemplo, com endorfinas, com serotonina, com o GABA, com a ocitocina. Todos eles são circuitos de recompensa, porque eles produzem prazer, bem-estar, alívio, essas coisas gostosas que a gente tem. E aí a doutora falou muito bem, foi excelente a pontuação dela. Tempo de boca. Se você comer uma grande quantidade rápido de carboidratos, a consequência vai ser enorme e você só vai sentir prazer aqui na boca.
Se você engoliu a comida rápido, você vai comer muito mais do que deveria, tendo o mesmo prazer. Então, só o fato de você aumentar o tempo que aquele alimento está na tua boca, que é onde você sente o prazer e estimula a produção de neurotransmissores, olha, tua língua está aqui, o cérebro está aqui, é pertinho. Então, quanto mais tempo você ficar com esse alimento na boca, melhor vai ser. Você vai ter mais prazer com menos quantidade. Para isso, você precisa estar muito consciente do que está fazendo, né? Nossa, é bem isso. Consciência. É saber que naquele, né? Você me ensinou muito isso, Hector. É saber que naquele momento, o que teu corpo está falando ao comer o carboidrato. Isso é muito importante. Então, assim, dá então essa sensação rápida de bem-estar, né? Eu costumo falar de tesãozinho, dá aquela dopaminada, né? Aquela coisa boa, mas logo vai embora. Prazer, você engoliu, prazer. né? Engoliu, acabou. E daí você quer mais e mais e mais. Então, uma vez sabendo disso, vamos dar aquela dica bem boa que a gente vai estar dando em todos os vídeos aqui. Vamos fazer um teste. Eu sei que você de repente está num lugar que está friozinho, aqui em Curitiba está bem frio, né? E daí você seria muito mais gostoso, de repente você ir agora e comer um pão de queijo. Nossa, o carrinho da montanha-russa Vai lá em embora. cima. Cadê ele? É industrializado. Foi embora. E aí você nunca comeu um pão de queijo, só não, fala pão de queijo é sério, bom só pra com mim. 3 ou 4, né? É, Facinho de... Mas daí, eu vou te pedir uma coisa. Pode ser depois do feriado, ou fazer esse teste hoje. Eu quero que você faça esse teste e deixe seus comentários aqui no vídeo pra gente. Em vez de você comer o pão de queijo, mastiga uma castanha. Eu sei que o troço fica lá seco, sem graça, sem gosto. Primeira vez você vai achar aquilo muito sério. Mas faça o teste. Uma castanha. Mas tenha mais tempo de boca e demore um pouquinho, tá? Você está fazendo isso, você está testando o que a gente está te falando. Por ser um outro macronutriente que a gente está colocando no teu corpo, não estamos colocando carboidrato. O macronutriente essencial aqui é a gordura. Você vai ver o que vai causar no teu corpo. Se você, que nem o pão de queijo, vai querer comer outros, ou se aquela castanha, não porque ela é ruim, não porque ela foi seca naquele momento, mas se realmente você vai falar assim, tá aí, tô de boa, saciou. E vai dar mais um bônus aí para você, vai te dar uma energia diferente que daria o pão de queijo. Porque além de tudo isso, pessoal, que a gente está falando para vocês, o carboidrato, ele te dá baixa de energia, ele vai te aumentar o teu apetite, ele vai dar mais vontade de comer, né? Então, eu quero que você faça esse teste hoje e tenha essa percepção e depois deixe seus comentários aqui pra gente. É muito interessante tudo isso, porque quando você percebe que o tempo de boca pode te produzir a produção de neurotransmissores que vão te dar alívio, vamos chegar direto num ponto, vou dar uma dica mais forte ainda. Agora. Olha só, a castanha do Pará. A castanha do Pará, ela é excelente, mas eu não quero te falar que coma desenfreadamente castanhas do Pará. Eu quero te dizer que naquele momento que você está com muita ansiedade e precisa controlar, você precisa de um alívio daquela fome que muitas vezes é emocional, você pode usar uma castanha do Pará, 2, quiçá 3. Não vai querer me comer 5, 10, 15, porque você está perdendo completamente a essência do que eu estou querendo te passar aqui. Com pouco, você consegue produzir o neurotransmissor. Bota a castanha do Pará na tua boca e fica mastigandinho. Sabe quando ela já está bem triturada, você vai engolindo com bastante saliva e sentindo aquele sabor por mais e mais e mais e mais tempo possível. Você vai estar estimulando a produção de um neurotransmissor muito interessante, que é o GABA, e aí você vai ter um alívio do estresse, ansiedade baixa, aquela fome emocional vai embora, mas o que adianta você entender isso e entrar numa crise compulsiva com as castanhas do Pará? Porque a castanha do Pará, para um compulsivo, vai querer comer 100, 200 gramas da castanha do Pará e ela vai fazer mal. Ela não vai ser boa, ela vai se tornar um vilão. Por quê? Porque houve um exagero. Você tem que entender bem esse conceito, tempo de boca, tá? Aí, o segundo conceito importante para você levar dessa aula. Quando você transforma o carboidrato, por mais natural e bacana que ele seja,
ele vai tender a aumentar o índice glicêmico. Por exemplo, eu falei aqui do suco de laranja ou do cozimento do feijão. E aí, você vai adquirindo essa mentalidade de que uma comida natural, ela vai ser melhor para você. Você pode usar depois uma dieta rica em proteínas, que também tem a sua carguinha de carboidratos, que são os famosos low carb, porque os alimentos de origem animal, eles têm um pouquinho de carboidrato, mas pouquíssimo. Só que eles têm proteínas que são interessantes para o nosso corpo. Então, você pode usar, assim, com menos moderação, as carnes e os alimentos de origem animal. Porém, sem exageros, porque quando a gente está falando em estratégias, eu não estou defendendo carnes e falando para você fazer dieta só de carnes. É usar esse alimento com a sabedoria que ele lhe oferece. E aí, você quer carboidratos interessantes? Eles vão ser sempre crus. Vão ser interessantes demais. Por exemplo, um exemplo bem clássico para você. Batata doce. A batata doce é excelente. Baixíssimo índice glicêmico desde que não cozida. Se você cozinhar a batata doce, ela vai se tornar um carboidrato de alto índice glicêmico, porém dentro de uma faixa muito aceitável para você poder estabelecer uma dieta. Agora, é importante falar também que dentro, né, de uma batata doce, ou você ir lá e fazer um shake que vai leite, vai frutas, ou tomar um sucão de laranja, a batata doce, nesse caso, ela é muito mais interessante. Agora, eu gosto de dar um exemplo também da academia, né? Por exemplo, você vai na academia de manhã. Antes da academia, você gosta de comer uma banana, tá? Aí o que acontece? O cara tá lá na esteira, tá começando a fazer o aquecimento dele e começa a dar uma baixa de energia, ele começa a ter um desânimo, uma vontade de ir embora, ele não queria estar ali de jeito nenhum. Por que isso acontece? Porque o caminhão recebeu a banana, né? Isso virou em moléculas de glicose e o caminhão sobe. O caminhão lá da tua montanha-russa sobe. Na hora que ele tá lá em cima, energia, legal. Porque o carboidrato ele faz isso, ele te dá energia no ato. Só que na hora que ele desce, na hora que ele já distribuiu isso para as células e ele desce, isso que vai te dar essa baixa de energia, tá? Então isso é muito interessante, mude isso, né? Isso vai ser até o tema da nossa próxima aula, mas mude isso, por exemplo, por uma fonte de proteína com gordura. Você vai ver que essa energia proveniente da proteína e da gordura, elas duram muito mais tempo, elas não vão ter essa baixa que a gente tem normalmente após comer um carboidrato. Então, pessoal, é um assunto muito complexo, tem papo aqui, né, que não acaba mais. A gente tem bastante coisa aqui e nuances aqui para detalhar para vocês, mas vamos por etapas. O mais importante é que a gente está querendo fazer um vídeo com um determinado tempo, com uma aula que vai te ajudar, mas, obviamente, isso aqui são minutos do que a gente passa horas e horas falando nos encontros do Desinflame. Tudo isso vai ficar muito mais claro para você quando a gente tem uma sequência lógica e também tem muito mais tempo. Na nossa plataforma a gente tem todo fracionadinho, a parte de coaching, essa parte de alimentação, essas percepções que são tão importantes para o teu emagrecimento. Quando você pensa em emagrecer, a primeira coisa que eu quero te recomendar hoje é para de contar carboidratos. Isso daí é uma contagem meio boba, porque se você está entendendo que ele pode ser de baixo índice glicêmico, mas você botou fogo ali, transformou o alimento e ele já virou de alto índice glicêmico, então a gente deixa de lado essa estratégia de contar, porque se trata do que é interessante para o teu corpo. No caso da batata doce, por exemplo, ela até virou um carboidrato de alto índice glicêmico, só que ela continua associada com fibras, a organela do alimento continua muito boa para o processar do teu organismo. Porque quando a gente coloca muita alimentação, isso a gente precisa entender. Nosso processo digestivo, ele vai gastar muita energia. E quanto mais você come e enche a barriga, por exemplo, buscando carboidrato e comendo rápido, aquilo vai desprender muita energia no teu organismo para ser digerido.
Você entende essa parte que se você comer muito, você vai ter um organismo que vai ter que trabalhar em peristalse, movimentos, produção de hormônios para poder digerir, o caso da insulina e outros, que a gente está pontuando aqui. Vai ser muito mais intensa essa produção. Os movimentos da peristalse, tudo isso daí é energia que você gasta e não vê, tá bom? Você não gasta aí. Por que você tem aquela fome depois de comer uma feijoada bem boa? Porque você come bastante, o alimento já está de alto índice glicêmico, você dá um pico fortíssimo de insulina, o teu estômago, talvez até parte do intestino, dependendo do tempo que você fique comendo, pode já estar em funcionamento intenso para digerir aquilo. Entenda isso. O seu corpo vai priorizar a digestão sempre. Por quê? Aquilo ali está para ele extrair as proteínas, os aminoácidos. A fonte de energia dele. A fonte de energia vai ser extraída do alimento. E o alimento também não pode ficar muito tempo dentro do teu corpo. Então, por isso, o seu corpo vai priorizar a digestão, porque aquilo, teoricamente, é lixo e deve ser descartado. Então, extrai a parte boa e joga o resto fora. Para isso, a gente precisa de um aparelho digestivo que esteja funcionando bem. É outra aula que a gente tem do desinflame, maravilhosa. A doutora Michele te traz percepções incríveis sobre o funcionamento do intestino. E aí a gente precisa entender esse lado. Que se você come uma grande carga de, por exemplo, aquela torta que tem doce, carboidratos alucinados que dão muito tesão, e você vai gostar de comer aquilo e começa a associar aquilo com a tua fome emocional. E isso é motivo de outra aula, quando a gente fala em fome emocional, para que você tenha essa percepção de que você não está nem sequer com fome, mas é um evento que está te levando a alguma coisa e você está buscando acionar o circuito de recompensa para ter alívio. O carboidrato te ajuda muito nisso. Aí, existem momentos do dia para você usar os carboidratos, até os refinados, porque eu não estou querendo falar para você parar de comer, sei lá, a sua pizza, ou então deixar de lado a batata doce porque você transformou ela em alto índice glicêmico. Mas sim, estratégias onde você baixa o nível de carboidratos em determinadas refeições, que são estratégicas, por exemplo, o almoço. Se você trabalha de tarde e come muito carboidrato, vai dar sono. Vai dar sono, vai te dar preguiça, tua produtividade vai baixar. Se você entendeu o que eu acabei de falar aqui, que o teu organismo vai gastar muita energia para adquirir a nova energia, você entende que o sono é normal. E aí, o que fazer para isso? Baixa a quantidade de carboidratos no almoço. E um horário estratégico para comer o carboidrato seria? De noite. De noite, ao contrário que a gente aprendeu. Porque é fisiológico. Se eu como carboidrato, eu aumento a produção de insulina, né? Quando ele sai do teu corpo, vai te baixando a energia, te dando soninho, nada melhor do que você aumenta à noite. Quando ele estiver diminuindo, ele vai querer mais. Quando ele baixa, você tá o quê? Dormindo. Você já está dormindo. Mais interessante ainda para você comer o carboidrato de noite. Eu não acabei de falar para você que gasta muita energia. Você vai ter preguiça. Então, comer o carboidrato, não estou falando para você sair e se jogar na cama direto. Não é isso. Mas você vai ter uma tendência à sonolência que vai ser gostoso aquele momento de que você fez o seu jantar, aproveitou o seu momento. A hora que der aquela preguicinha, você já pode ir pensando em se encostar. Você entende que a hora que voltar da preguicinha com a fome, você já está dormindo. Não vai ter problema. Até a gente pode aproveitar aqui e falar da banana. Tadinha da banana, o pessoal fala tão mal dela. Ela é riquíssima em triptofano, que é um precursor da tua melatonina que te dá sono. A fruta é ótima para você comer no período da noite, né? Porque vai aumentar a insulina, ok, né? Vai te dar, depois te dar aquela preguicinha, aquele soninho devido ao triptofano, você vai dormir. O ponto é onde você busca essas informações que a gente está tentando trazer.
Porque muitas vezes o que a gente vê é que tem gente que fica alucinada e vai querer comprovar as coisas que a gente está falando aqui. A gente estuda bastante A não para ser, trazer né, essas coisas. que essa pessoa leve a tabelinha do alto e baixo índice glicêmico. Eu acho que isso nunca funcionou. Né? É interessante você entender o porquê que aumenta. Nem é que explicou muito bem aqui, né? Aumenta, você ter essa consciência. Mas entenda, de uma vez por todas, açúcar vai ter aumento. Quanto de aumento? Então, evitar, né, os refinados, evitar os líquidos muito açucarados, isso é uma paranoia, né? Fala sério. Hoje em dia tudo tem que ter sabor. O que você precisa, teu corpo precisa? Bom, vamos para entrar num ponto aqui que foge do assunto, mas tenho que entrar nele. Teu corpo precisa de água. Só que hoje a paranoia tá tão louca que a água tem que ter sabor, você tem que tomar aquele H2O, que só aquele barulhinho já dá um certo prazer, porque o teu cérebro sabe que naquele barulhinho tem o açúcar que ele vai receber. É que nem os animais, se você treinar os animais, eles vão saber a hora certa de te pedir a comida. Então, o teu cérebro entende isso maravilhosamente, aquele barulhinho de abriu a coca, já te dá um determinado, que delícia, né? Mas aquilo ali, teu cérebro já sabe que vai vir um açúcar gostoso ali, que dá a dopamina, que te enche de prazer, que mata a tua fome emocional. Porém, o tempo de boca é interessante, porque você pode ter com um pouquinho daquele líquido gostoso o mesmo prazer do que você tomar 1 litro inteiro de uma vez. E o corpo vai acostumando e se sobe e desce, tá? Da montanha-russa. Ele vai gostando dessa história aqui, ó. Vai dando prazer, tal. Então ele vai gostando. Chega um momento que você não tem mais controle disso, né? Ele vai te pedindo como qualquer outra droga. Ele tá viciado nessa dopamina. Ele tá viciado nesse prazerzão que ele tá sentindo ao comer. E depois a gente ensina vocês, isso vai acontecer nos próximos vídeos, a gente vai dar dicas para vocês como diminuir essa subida. Como a gente faz, então, para que não fique uma coisa tão constante, tão periódica, tão rápida. Aí você acaba entrando naquele, clichê de comer de 3 em 3 horas. 3 em 3 horas você vai estar dando pico toda hora no teu organismo. Por isso você sente tanta fome. Por isso que quantos pacientes chegam pra gente e falam assim, nossa, eu não consigo parar de comer. Eu tô comendo, logo meu cérebro já pede outra coisa. Por quê? Porque você tá fazendo isso. Toda hora dando alimentos que sobem o teu carrinho de montanha-russa. E isso daí justifica aquela teoria que se fala de comer de 3 em 3 horas, que a gente não recomenda muito esse caminho, porque teu corpo nunca para de digerir. Então você sempre está gastando muita energia, você sempre está perdendo mais do que ganhando naquilo ali. Por quê? Entenda, o tempo de boca vai te dar o prazer. Porém, a hora que você engole o alimento, a partir daqui que ele começou a descer, virou consequência. E essa consequência é importante que você entenda ela. A gente está falando aqui, deu pico de insulina, vai te dar fome depois, vai gastar muita energia para digerir. Então, esse tempo de alimentação, se bem revisto, a gente tem uma palestra inteira do Desinflame só sobre esse trabalho de atitudes inteligentes para emagrecer. E essa é uma percepção que a gente traz com muita clareza. Como é que você faz para aumentar o seu tempo de alimentação, quais são as estratégias interessantes para se usar nesse caso. Agora, uma percepção é fundamental que você tenha. Nosso corpo ele é constituído por 70% de água. Nós precisamos de água para o nosso corpo. Por quê? Essa água vai servir para lavar o nosso corpo por dentro, para fazer toda uma renovação no meio extracelular, para tirar excesso de sódio, açúcares, glicose e tudo mais. Porém, aqui no consultório, o que a gente mais vê são pessoas, quando a gente faz o exame de bioimpedância, que elas estão pouco acima de 55% de água no corpo. Você percebe que existe um gap aí de 15% da massa corporal da pessoa que está em déficit de água? E essa água precisa ser in natura. Então a gente traz essas percepções no Desinflame de quanta água tomar, quais são os tipos de associações que a gente pode fazer para não ficar só na água. Mas uma das coisas que a gente tem que tentar fugir são dos industrializados. Principalmente
esses que já vêm no plástico porque já está cheio de bisfenóis. Então, não só cheio de açúcar, mas também com outros agentes que vão provocar alergia no nosso corpo, que vão provocar inflamação. Então, tudo isso a gente poderia passar horas aqui Cada falando. vez mais, né? Então, as crianças viciadíssimas em sucos de caixinha, e a gente sabe hoje que são acrescidos de adoçantes que viciam o paladar delas, né? E esse açúcar, ele é o pior açúcar que existe, o xarope de glicose, que realmente vai te trazer uma carga muito forte, né? E não é por menos que hoje, cada vez mais, as crianças estão desenvolvendo a diabetes do tipo 2, que antes era a diabetes do adulto, hoje é uma diabetes já tida como diagnóstico em crianças. Então, é muito importante essa observação que você fez. Esse ponto que a doutora Michele trouxe aqui agora, de crianças pré-diabéticas, eu gostaria até de falar mais um pouquinho a respeito disso aqui. Quando eu fiz a minha primeira formação de coaching de emagrecimento, para ajudar as pessoas a emagrecerem, o primeiro que precisava de ajuda para emagrecer era eu, que pesava 130 quilos. Então, eu fiz essa formação e o meu trabalho de conclusão dessa formação para mim ganhar o meu certificado foi em cima de um garoto de 13 para 14 anos de idade que estava com pré-diabetes e hipertenso. 13 anos de idade, você tem noção do que é isso? É muito sério. Um jovem com obesidade mórbida, porque não dá nem se pode dizer jovem, ele é um adolescente, uma criança recém-adolescente, 13 anos de idade, e ele já estava sofrendo muito. Só com um coaching, a gente transformou a vida desse rapaz e ele passou de 95 quilos para 70. Foi o meu trabalho de conclusão, eu descrevi tudo aquilo, foi emocionante para mim. A minha mentora elogiou muito o trabalho, aquilo era interessante demais para se fazer com adolescentes, essa conscientização. Então, tudo isso que a gente busca é que haja a compreensão do corpo para que ele não sofra tantas consequências como a gente tem imposto para os nossos filhos. Porque nós temos filhos hoje, uma com 16, quase 17, e o outro com 19 anos. E eles foram com sobrepeso. O nosso filho chegou a ter obesidade, como eu tinha obesidade, e quanto que melhora a vida de um jovem quando ele começa a ter os estímulos alimentares corretos. Com isso, o peso vai embora, a diabetes deixa de ser um fantasma. Você já imaginou o que pode ser um inferno na vida de um jovem com 13 para 14 anos de idade com hipertensão? Vai ter que tomar remédio para o resto da vida? Se você acredita nisso, que tem que tomar remédio para o resto da vida, então você está no lugar errado. Porque aqui nós queremos que você racionalize o uso de medicamentos. Eu não quero falar que medicamento é ruim para a tua saúde, porque nós temos uma indústria farmacêutica que é fantástica. Ela tem recursos para muitas coisas. O problema é o uso contínuo desses mesmos alimentos que vão provocar problemas de saúde, e você vai satisfazer aquele problema mantendo um padrão nocivo para a tua saúde com medicamentos. Por exemplo, baixar a pressão arterial de um garoto de 13 para 14 anos de idade com remédios. E aí vai tomar o remédio para o resto da vida? Ou será que é mais fácil a gente ter essa compreensão, entender como é que funciona o corpo, o que dá prazer, o que dá para substituir, quais são as estratégias, o que a gente pode fazer com esses carboidratos para continuar usufruindo do prazer deles, mas com sabedoria, aonde você passa a ter estratégia para ter o prazer e não vai deixar de ter aquele prazer como comer a tua pizza no happy hour. Só que quantas vezes você vai comer essa pizza? De que jeito você vai fazer? Tudo nós estamos agora tentando te trazer carga calórica e índice glicêmico, né? Mas é interessante que esses alimentos sejam vistos como fontes de prazer, mas um prazer não proibido, e sim a ser conscientizado. Isso aí. Então a gente tem aí berinjela. A berinjela ela tem uma carga glicêmica bem baixa, ela tem só 15, ela é excelente, ela chega a ser mais baixa do que as folhas. E é excelente porque tem outros nutrientes. Nós temos
abobrinha, que está na casa de 20, brócolis, pepino, folhas, as folhas em geral, rúcula, escarola, alface, agrião, todos eles estão na casa de 20, são baixo índice glicêmico, e você não faz a dieta sem carboidratos. Porque nós temos pela internet muitas pessoas que falam em quando você está fazendo uma dieta low carb ou uma dieta de baixos índices de glicêmicos, que você só tem que comer aquilo que não tem carboidrato e que você não pode cortar o carboidrato. Esse negócio de que vai cortar o carboidrato é mito. Todos os alimentos têm, inclusive as folhas que eu estou falando para você aqui. Então, você vai conscientizando que o carboidrato vai estar presente. Agora, qual tipo de carboidrato você vai usar? Baixo índice glicêmico, médio, alto? Como é que é a estratégia? Qual o momento certo a se usar? Né? Por exemplo, outras frutas interessantes aqui que eu quero te falar. Uma fruta com baixo índice glicêmico excelente, com muitos nutrientes, é o morango. O morango está na casa de 30 a 35. Você tem o açúcar do morango, só que outros nutrientes muito interessantes para o teu corpo, em especial para a atividade cerebral. Uma vez que você traz essa percepção de que o baixo índice glicêmico ele tem que estar associado à alta carga nutritiva do alimento, como por exemplo a banana que está na casa de 50 a 55, ela está lá no limite do baixo índice glicêmico, a banana. Mas em alguns lugares você vê por aí, curiosamente, pregados que a banana é o pior dos alimentos, com mais alto índice glicêmico. Por favor, isso é uma besteira. Isso é uma besteira, porque a banana é um alimento de baixo índice glicêmico, só que está no limite dos baixos índices glicêmicos. E eu posso te falar de um alimento que você acha excelente, bacana, e que pode achar que está comendo alta qualidade de alimento, de proteínas e outros nutrientes, que é, por exemplo, a lichia. A lichia pregaram para você que é uma coisa bacana, caro para dedéu, que tem um poder nutritivo bacana, só que a lichia está lá em 80. Naturalmente a lichia já está em 80 na carga glicêmica dela. Ela já é naturalmente um alto índice glicêmico. Aí você pega e troca a tua banana, porque é barato, fácil de você comer, baixo índice glicêmico, bem usado numa estratégia alimentar, você se fortalece e vai entrar naquela dieta do que a pessoa te recomendou, pagou caro pelo negócio e está comendo um alimento que tem mais alto índice glicêmico. Então, se liga, porque quando as pessoas se trazem informação, na internet está cheio de coisas, e a gente precisa ter essa percepção de que alimentos são estratégias, como você bota o combustível no teu corpo. Você pode usar um combustível aditivado, como se fosse uma gasolina de alta octanagem, para você ter um alto rendimento do seu motor, mas você pode ter também um alimento que tem uma carga glicêmica muito alta, porém é uma gasolina bem adulterada, que você está colocando no seu corpo, porque a qualidade do nutriente já não é tão bom, e você está comendo muitos carboidratos. Então, espero ter deixado para vocês uma boa percepção dessa história toda, porque contar carboidratos contar calorias não é a saída. É a estratégia onde você usa a capacidade que o alimento tem de, por exemplo, produzir a melatonina e encaixa ele no horário certo para o teu dia. Gostou disso? Coma comida de verdade. Coma comida de não verdade. Tem erro. Gostou do vídeo? Compartilha com a galera que está aí pelas redes sociais, que você sabe que precisa. A gente está aqui com as melhores das intenções de trazer um novo Desinflame, indo mais longe e com muitas percepções para que vocês possam ter essa vida saudável de uma forma consciente e maravilhosa, sem perder prazer. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Aquele abraço, um beijo no seu coração. É nóis, Desinflame na cabeça. Tamo junto! Tchau, tchau!